colocar gravar. 2, tá, galera? Vamos lá, 2. O 2 diz assim, ó. Em um ponto do espaço, uma carga elétrica não sofre ação de força elétrica se o campo nesse local for nulo. Certo? Correto, né? Então, é correto. Então, uma carga elétrica não sofre ação de uma força elétrica se o campo nesse local for nulo. Ou seja, se você não tiver campo na região, você não vai ter força elétrica, porque uma coisa está ligada à outra. Então, é correto. O item 1 é correto. Aí, 2. Pode existir campos elétricos sem que exista força elétrica. Correto. O campo, para existir, não precisa da força, mas a força, para existir, precisa do campo. Então, correto. Então, o item 1. O item 1 é correto. É verdade. O item 2 é verdade. E vamos para o item 3. Item 3. Sempre que houver uma carga elétrica extra, sofrerá a ação da força elétrica. Falso. Para sofrer a ação de uma força, temos que ter duas cargas. Uma carga apenas, ela não sofre ação de força. Ela gera campo. Então, é falso. Então, a resposta é correto 1 e 2 e errado o 3. Então, a resposta é letra D. 2, letra B. Se vocês quiserem justificar aí, ó, pode justificar aí em anotações, tá? Certo? Vocês justificam o item 1, o item 2 e o item 3. Vocês podem botar. Vocês podem colocar no item 1, aí em anotações, vocês colocam item 1, aí coloca. A carga sofrerá força se existir campo elétrico. A carga sofrerá força se existir campo elétrico. O 2, pode existir campo elétrico sem que aí exista força elétrica. Vocês podem colocar. O campo elétrico não precisa da carga teste para existir. O campo elétrico não precisa da carga teste para existir. Certo? E 3. Oi. O senhor repete o item 2, por favor? O campo elétrico não precisa da carga teste para existir. E o 3. Sem campo elétrico, não há ação de força. Ponto final. Sem campo elétrico, não há ação de força. Questão 3, galerinha. Questão 3. Caramba, passa rápido demais. Revistas de divulgação científica ajudam a população, de um modo geral, a se aproximar dos conhecimentos da física. No entanto, muitas vezes, alguns conceitos básicos precisam ser compreendidos para o entendimento das informações. Nesse texto, estão explicados dois importantes conceitos elementares para a compreensão das informações dadas: o de campo elétrico e o de corrente elétrica. Assinale a alternativa que corretamente conceitua campo elétrico. Letra A. O campo elétrico é uma grandeza vetorial, verdade, definida como a razão entre a força elétrica e a carga elétrica. Totalmente verdade. Resposta, letra A. 3, letra A. Precisa explicar as demais ou pode passar? A resposta já foi de cara a letra A. Precisa explicar as demais ou pode passar para 4? E aí? Só vocês lembrarem, ó, o campo é a força dividida pela carga teste.
Mas o campo também pode ser K vezes Qzão sobre D ao quadrado. Por isso que o campo não precisa da carga teste. Ó. Veja que na fórmula não tem carga teste. Então, por isso que o campo não precisa da carga teste. 4. Duas esferas metálicas, contendo as cargas Q e 2Q, estão separadas por uma distância de 1 metro. Podemos dizer que a meia distância entre as esferas, o campo elétrico gerado, o campo elétrico gerado, ele vai dobrar. Se você observar, a distância, na verdade, ele vai quadruplicar, observe. Então, uma tabelinha aqui para a gente verificar isso. Ó. Quando a distância é D, o campo é E. Quando a distância é 2D, o campo é E sobre 4. Quando a distância é 3D, o campo é E sobre 9. Ou seja, o campo fica 9 vezes menor. Portanto, se a distância cair pela metade, o campo quadruplica. Certo? Então, a resposta é: o campo quadruplica. Vamos olhar onde tem isso. Ou fica multiplicado por 4. Então, vamos lá. Letra A. Ambas as esferas é igual. Falso. Não tem nada a ver com isso. Letra B. Uma esfera é um meio do campo gerado por a outra esfera. Aí pode ser. Então, uma esfera é um meio do campo gerado pela outra esfera. Verdade. Então, eu tenho duas esferas ali. Ó. Uma contendo carga Q e a outra 2Q. Então, o campo gerado por uma é o dobro da outra. Então, uma é metade do campo da outra, né? Então, a carga Qzinho, o campo dela é metade do campo da carga 2. Então, é verdade. Então, ele diz, ó, uma esfera é um meio do campo gerado pela outra esfera. Verdade. Então, a resposta é letra B. 4, letra B. Gente, alguma dúvida na 4? Pessoal? Podem falar no áudio, gente. E aí, alguma dúvida na 4? Posso passar? Pode. Beleza. Então, vamos para a quinta. Quinta. A quinta diz assim, ó. Uma carga elétrica pontiforme que gera um campo elétrico numa determinada região do espaço. Considerando um ponto P a uma distância R da carga Q, assinale o que for correto. Então, eu quero o que for correto. Item 1. A intensidade do vetor, força elétrica que age sobre a carga de prova Q0, é inversamente proporcional à intensidade do vetor campo elétrico. Falso, é diretamente proporcional. Então, galera, tá falso o item 1. Então, onde ele diz, ó, é inversamente, você circula a palavra inversamente e coloca diretamente. Então, o item 1 é falso. O item 1 é falso. Olha aqui, ó. Campo é diretamente proporcional à força. Ele está dizendo que é inversamente. Está errado. O campo é diretamente proporcional à força. Errado o item 1. Item 2. O sentido do vetor campo elétrico e do vetor força elétrica que age sobre uma carga de prova Q0 colocada num ponto P, se Q0 é maior que 0. Isso aqui é verdade. Então, vai depender do sinal da carga teste. Se ela for positiva, os dois têm o mesmo sentido. Se ela for negativa, os dois têm sentidos opostos. A força e o campo têm sentidos opostos. Então, o item 2 é verdade. Esse primeiro aqui é falso. Eu disse falso e botei verdade. 4.
Então, ó, item 1, falso, 2, verdade. Vamos para o 4. O 4 diz, a intensidade do vetor campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância R. Verdade, ó. Olha aqui, ó. Então, só muda que aqui vai ser um R, ó. Então, é verdade. Então, o R fica ao quadrado. Então, o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, é verdade. 4 é verdade. Qualquer dúvida, diga que eu volto, viu? 8. O campo elétrico será nulo no ponto P se a carga de prova Q0 tiver sinal contrário à carga Q. Errado. Não vai ser zero. Vão ter sentidos opostos. Então, o campo não vai ser nulo. Eles vão apenas ter sentidos opostos. A força e o campo terão sentidos opostos. Então, é errado. 16. Então, para o campo ser nulo, a força tem que ser nula. Beleza? Próximo, 16. Se o sentido do vetor campo elétrico for de afastamento da carga Q, então a carga de prova Q0 tem sinal contrário à da carga Q. Tem nada a ver. A carga, você pode botar ela tanto positiva como negativa. Não tem nada a ver. Ah, se o campo é de afastamento, a carga vai ser positiva. Não tem nada a ver com isso, não. Ah, se o campo é de afastamento, a carga teste é negativa. Não. Eu posso botar ela tanto positiva como negativa. Não vai depender do sinal lá da carga que gera o campo. A carga que gera o campo é só para ela gerar a região de aproximação e de afastamento dela. Mas ela não vai interferir no sinal da carga teste. Eu posso botar a carga de qualquer sinal. Não tem que ser especificamente positiva ou especificamente negativa. Nada a ver. Então, por isso que é falsa 16. Então, a soma aí, galera, é 2 e 4. Então, a soma vai dar 2 mais 4, que dá 6. Acabou. Olha se tem alguma dúvida, galera, na quinta. Nenhuma dúvida na quinta, gente? Todo mundo, nenhuma dúvida na Não. quinta? Ah, tá, beleza. Galera, eu vou só encerrar essa aula para não cair a aula, tá? Aí eu vou começar outra, beleza? Tudo bem aí, todo mundo? Saiu Sim, mas só cai de 10 e 20. Oi? Só cai de 10 e 20. Ah, então beleza. É porque o vídeo fica muito grande. Mas tudo bem, vamos lá. Posso ser que eu não consiga mandar para Cristóvão, mas tudo bem. Eu vejo aqui qualquer coisa. Eu reparto o vídeo em 2. Então vamos lá, continuando. Próxima, sexta. A sexta diz assim, ó. A 6 diz: duas pequenas esferas com cargas elétricas iguais, ligadas por uma barra isolante, são inicialmente colocadas como descrito na situação 1. Em seguida, aproxima-se uma das esferas de P, reduzindo-se metade da sua distância até esse ponto. Ao mesmo tempo em que se duplica a distância entre outra esfera e P, como na situação 2. Então, veja que uma distância ele reduziu e a outra ele duplicou, certo? Então, ele diz o campo elétrico no ponto P, o campo elétrico no ponto P. Se vocês olharem na figurinha, a distância vai ficar igual, né? Então, por exemplo, a distância era 2 unidades, passou para 1 unidade na situação 2. E a de baixo, a carga que estava embaixo, ela estava a 1 unidade do ponto P, e ela ficou a 2 unidades no ponto de baixo, certo? Então, vai mudar apenas a direção aí, porque as distâncias só alterou de um lado e outro. Então, ele diz, o campo elétrico do ponto P, no plano que contém o centro das duas esferas, possui as duas situações indicadas.
Letra A, mesma direção e intensidade. Não, vai mudar a direção. A direção vai mudar, certo? E vai mudar também o sentido. A intensidade permanece constante. Direção diferente, verdade, vai mudar a direção. E mesma intensidade, verdade, porque quando eu diminuí a distância de um lado, eu aumentei a distância do outro. Então, o campo não vai mudar, beleza? A intensidade do campo não vai mudar. O que vai mudar é a direção e o sentido. Então, letra B é a resposta. Então, 6, letra B. Se vocês quiserem justificar, vocês coloquem. A intensidade do campo não muda. A intensidade do campo não muda, porque a distância cai pela metade de um lado, mas duplica no outro. Então, a intensidade do campo não muda, porque a distância cai pela metade de um lado, mas duplica do outro. Colocaram? Vírgula, porém, o sentido e a direção muda. Porém, o sentido e a direção muda. O sentido e a direção muda. Porque houve uma alteração nas posições. Colocaram? Ô, professor, aí qual é a alternativa? A alternativa é letra B. Tá aqui, ó, no quadro, ó. É que o reflexo está atrapalhando um pouco. Eu tô vendo, realmente. Reflexo tá... Eu vou tentar botar uma lâmpadazinha aqui em cima para ficar melhor. Aí você pode repetir? Posso. A intensidade do campo elétrico não muda, porque a direção cai pela metade em uma carga, mas duplica na outra. E a direção e o sentido muda, porque mudou as posições das cargas. Ponto final. 7. Caramba, passa rápido mais. 7 minutinhos. Vamos lá, rapidinho. 7. Queria entrar no último exercício. A 7 diz assim, ó. Qual dos gráficos a seguir melhor representa o módulo do campo elétrico? Galera, ó, o campo elétrico, como vocês estão vendo aqui na tabelinha, ó, ele está sempre dividido por um valor. Ó. Então, quando você tem qualquer grandeza dividido por valores, dá uma hipérbole equilátera. Então, dá uma coisa desse tipo aqui, ó. Ó, tá aqui o campo, tá aqui a distância, ó. Então, quando a distância é D, o campo é E. Certo? Então, o campo é E. Quando a distância é 2D, o campo é E sobre 4. Ou seja, esse gráfico é uma hipérbole equilátera. Então, aonde é que eu tenho um gráfico desse tipo aí? Qual alternativa tem um gráfico desse tipo aí? Hipérbole equilátera. A letra A é uma reta, falso. A letra B é uma reta crescente, falso. Tem que ser uma parábola, né? Uma semiparábola, que na verdade é uma hipérbole, né? Uma parábola não, hipérbole. C é uma hipérbole, só que está ao contrário.
Então, está errada a letra C. E é uma parábola. Errado. Desculpa, D é uma parábola e E é uma hipérbole. Verdade. Resposta letra E. Então, 7, letra E. Acabou. Posso pular para 8? Pode. 8. Oito, galera. A 8 diz assim, ó. Uma carga Q igual a 2 vezes 10 a menos 6. Então, a carga é 8 vezes 10 a menos 6. Coulomb. É colocada num ponto M do espaço e fica sujeita a uma força elétrica de 10 newton. Então, a força é igual a 10 newton. Aí ele diz, para o norte, nesse ponto, calcule a intensidade e o sentido do campo elétrico. Então, para o norte, né? Então, vamos lá. Ele quer saber a direção e o sentido do campo elétrico. Então, vamos primeiro por a intensidade. O campo é a força dividido pela carga. Então, a força é 10, a carga é 8 vezes 10 a menos 6, certo? Então, eu posso simplificar 10 e 8 por 2, né? Então, dá 5 quartos. 5 dividido por 4. Beleza? Aí, ó, esse 10 a menos 6 está embaixo. Negativo, só o positivo. 10 a sexta. E 5 dividido por 4, para a gente não perder tempo aqui. 5 dividido por 4. Não, vou pegar aqui embaixo, que é melhor. Caramba, eu botei 8 vezes 10 a menos 6, foi? É 2 No vezes caso 10. foi. É 2 vezes 10 a menos 6. Eu botei 8. É 2 vezes 10 a menos 6. Então, aqui é 2. 10 dividido por 2, 5. Aí é mais direto, né? Então, 10 elevado à sexta, Newton por Coulomb. Está aqui o campo. Ok? E ele quer saber também o sentido, né? Como a carga teste é positiva, ó, 2 vezes 10 a menos 6. Então, como a carga teste é positiva, então o que é que nós temos? Nós temos que o campo tem o mesmo sentido da força. Então, você pode colocar o campo tem o mesmo sentido da força, pois a carga teste é positiva. O campo tem o mesmo sentido da força, pois a carga teste é positiva. Galera, se cair, vocês já sabem que encerrou os 40 minutos, né? Então, 9. 9 fica faltando só um exercício para a gente finalizar. Próximo. Então, próximo diz aí, ó. 9. O módulo do vetor campo elétrico produzido por uma carga elétrica pontiforme em um ponto P é igual a E. Dobrando-se a distância, ó, se eu dobrar a distância, o campo cai pela quarta parte. Então, por que o campo cai pela quarta parte? Porque a distância está elevada ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. Então, a resposta vai ser E sobre 4. Então, resposta letra A. Acabou. Então, resposta letra A. Então, vocês podem justificar aí embaixo, ó. Vocês podem justificar. O campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, justificando aí embaixo. O campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Galera, para casa,
vai ficar o desenvolvendo habilidades e o complementar, tá? Desenvolvendo habilidades e o complementar. Vamos para o exercício agora da página. Exercício, página 382. Exercício, página 382. Na próxima aula, a gente finaliza e começa o livro 2. Na próxima aula, vocês já podem pegar o livro 2. O campo é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Nada. Pode apagar, galera, aqui? Todo mundo pode apagar? Esse lado aqui, ó. Posso apagar? Beleza. Vou deixar essa tabelinha, pode a gente precisar dela. Página 382. Página 382. Primeira questão. Praticando aí, ó. Ó, se eles tiverem a mesma distância de um ponto, o potencial é o mesmo, né? O potencial elétrico, ele depende da distância também, né? O potencial elétrico, para quem não lembra, eu vou botar aqui a fórmula. Potencial elétrico é a energia potencial elétrica dividido pela carga teste. E o potencial de uma carga putiforme é K vezes Q sobre D. Então, a única diferença para a fórmula do potencial do campo elétrico é que o D é o quadrado e o potencial não. Então, ele vai dizer aí assim, ó. Na figura, as linhas tracejadas representam a superfície equipotencial. Então, a superfície equipotencial são aquelas, né? Ó. Digamos aqui, eu tenho uma carga positiva aqui, ó. Então, carga positiva gera campo de afastamento. Então, vou ter aqui, ó. Vou ter os campos aqui de afastamento. Então, as linhas estão saindo da carga, certo? Então, tá aqui, ó. As linhas saem da carga. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou botar aqui as superfícies, ó. Então, aqui eu tenho a primeira, tenho a segunda, terceira e assim sucessivamente. Cada linha pontilhada dessa representa uma superfície equipotencial, ou seja, é um círculo ao redor da carga. Então, você tem aí, ó, você tem aí a distância 1, tem a distância 2, a distância 3, a distância 4 e a distância 5. Então, ele pergunta, na figura, as linhas tracejadas representam superfícies equipotenciais de um campo elétrico. As linhas cheias 1, 2, 3 e 4. Então, as linhas cheias 1, 2, 3 e 4. E 5 representam 5 superfícies. 5 possíveis trajetórias de uma partícula de carga Qzinho positiva realizada entre dois pontos dessa superfície, por um agente externo que realiza um trabalho mínimo. A trajetória em que esse trabalho é maior em módulo é. Lembrando que o trabalho aí é o trabalho da força elétrica. Então, o trabalho da força elétrica, ele não depende do caminho, certo? Então, ele não depende do caminho, só depende do ponto inicial e do ponto final. Se vocês olharem na 3, eu estou saindo de uma superfície para a mesma superfície. Então, trabalho é um valor mínimo possível, tem que ser um valor máximo, né? Aí eu vou pegar o 1. Na verdade, se ele saiu de uma superfície para a mesma superfície, o potencial é o mesmo. Então, o trabalho é 0. Então, o trabalho em 3 é 0, porque ele saiu da superfície para a mesma superfície. Então, o trabalho em 3 é 0. No 1, ele andou uma parte na superfície e depois foi para a superfície da frente. Então, o trabalho tem um valor sim, mas a distância é a distância menor. Então, o trabalho não é o maior. Lembrando que o trabalho, ó, trabalho é força vezes deslocamento.
Então, a que tiver o maior deslocamento tem o maior trabalho. Então, o maior deslocamento não é o 1. O 2 sai da mesma superfície para a mesma superfície. Então, como ele voltou para a mesma superfície, o potencial é o mesmo. Se o potencial é o mesmo, a diferença de potencial é zero. Como o trabalho depende da diferença de potencial, então o trabalho é zero para o 2 também. Para o 4, a distância foi irrisória. Então, o trabalho do 4 é igual ao trabalho do 1. Então, o trabalho do 4 é igual ao trabalho do 1. Como eu quero o maior, só sobrou o 5. O 5 passou entre duas superfícies, então a distância dobrou. Então, se a distância dobrou, o trabalho dobrou. Então, o maior trabalho possível é em 5. Então, a resposta é a letra E. Ou seja, A1, a resposta é a letra E. Quanto maior a distância, maior o trabalho. Quanto maior o deslocamento, maior o trabalho. Portanto, a resposta é a letra E. 2. É só lembrar, quanto maior a distância, maior o trabalho. 2. Ao abandonarmos um corpúsculo eletrizado positivamente com carga elétrica de 2 micro, ou seja, então a carga é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, não é isso? Esse é o valor da carga, tá, galera? Deixa eu apagar isso aqui. Esse é o valor da carga, tá? Aí ele vai dizer, ó,